pedra! Toma aí! Muito bom! Eu gostei dessa, eu gostei. Surpresa, não tá, a gente não tava esperando. Surprise. Para aí, Foi cara. muito bom. Com a gente, Emerson Bruno! Já começamos maravilha, diferente, já começamos maravilhoso. Obrigado, valeu. Foi maravilhoso, Emerson. Mano, que irado. Obrigado aí pela presença. Que isso, cara, eu que agradeço o convite, né? O carinho com que vocês fizeram o convite e tal. Pô, Tamo aí. Prazerzaço receber Na você gravação aqui, com a Alê, acabei falando da minha barba com alguns pelos brancos. Pra você tá meio ruim também, Caralho, assim, mano. não. Pra mim foi o que restou, né? Porque, tipo assim, vamos lá, já estamos aqui, né? Então, tipo, ó. Aí, o que acontece? Eu vou no salão, cara, pro cara poder cortar. Porque se eu cortar em casa, né, sempre fica alguma coisa aqui atrás. coisa, né? Aí eu vou, ele fala assim, mano, vamos deixar essa barba crescer? Eu falei assim, pô, mano, sério? Ela é muito branca e tal. Ele falou, não, cara, vamos, sabe por quê? Porque tu passa na rua, o nego fala assim, ó o careca. Aí quando tu deixa a barba, ele fala, caraca, tá com a barba grande. Entendeu? Então, tipo, o cara daí eu fico... Exatamente. Pô, mas tá estilo a barba, tá É maneiro. muito estilo. Antes, eu tô deixando meu cabelo crescer, né? Aí, ó, já é um diferencial danado. porque Mas eu tô careca também, ó, nas minhas entradas aqui, mano. São grandes entradas, Isso aqui, ó. E eu falo também que eu preciso, que eu deveria ser judeu, né? Pra usar o kipazinho. O cabelo tá... O cabelo tá preso, dá uma tapada, mas aqui, ó, tá meio... Exatamente. Dá uma viradinha aí, dá uma viradinha mas na câmera agora tá 2. tapada, Não faz isso não, o cabelo tá tá tapado preso, hoje. é. Tá maneiro. A grama do campo já jogou Mas muita essa bola e tá lateral meio... aqui, ó. Bota Não, a mão aí, aqui tá bota a mão. doído. Olha aí. Aqui tinha que ter cabelo até aqui acima, ó. Alô, Istambul, patrocínio. Que galera, cara. Que Ai, isso, que mano. legal. Ó, você que tá assistindo a Isso gente aí, aí. ó, se inscreve aí no Miló Podcast, ativa o sininho, dá o seu joinha, vamos caminhando junto. A sua presença aqui, a sua audiência, essas suas ações aí de dar o like e tal, faz toda a diferença pra gente. Muito. Divulga pra gente crescer mais rápido aí, que a gente tá precisando de grana. É isso! A sua oferta alçada é o seu like, é o seu comment, o seu compartilhamento. A sua oferta é bem-vinda aqui no Miló Podcast. Isso aí. Se você não ofertar, toma cuidado com o devorador, hein, mano. É. Aí tá complicado. Que pegada, que pegada. Mano, de verdade, tô amarradão. Pô, valeu. Até porque descobri que eu conhecia a tua música, te conhecia sem te conhecer, né? Não sabia teu nome, mas eu já te conhecia. Já te conhecia de ouvir falar. Pô, valeu demais, cara. Que surpresa também. Eu fico zapeando às vezes nos streamings. Aham. Para acho que tá procurar algumas músicas novas e tal. E eu conheço alguns artistas e de muita qualidade. Aí descobri o Lucas 9. E escutei algumas músicas e, cara, é uma banda maneira. Tu não tá mais não? Acabou, Lucas 9? Então, cara, assim, acabou, né? Né? A gente ficou na estrada de 2008 até 2016, não, 2018. Um bom Foram tempo, 10 anos. 10 anos, E aí, o que acontece? Como a gente mora no Espírito Santo e não tem muito essa coisa da cultura de bandas e tal, Sim. e o serviço secular, né, que a galera trabalhava em outras coisas além da música, acabou consumindo uma boa parte do tempo dos componentes da canção. Da banda, na verdade, isso. E eu acabei ficando sozinho, assim, trampando com música. Sabe? Ainda mais, o Cristiano até veio comigo, né? Te falei mais cedo, né? Que o meu parceiro veio comigo e tal, essa coisa toda, que é o guitarrista da banda. Mas hoje em dia fica complicado, porque as prioridades, né? Já tá todo mundo, você disse, né? As barbas começaram a ficar brancas, e aí, filhos, esposas, as prioridades vão mudando. A gente já vai entendendo que, tipo assim, alguns já vão entendendo que a missão já foi cumprida. Quem tem gás continua, né? Mas quem não tem dá aquela parada. Então, eles, na verdade, apoiaram o lance do trampo solo, né? Que legal. Que é muito difícil, né? Eu sempre achei... Desculpa estar falando essas coisas já. Você fez uma pergunta... Já Não, mano, relaxa. Mas pode ir, que a gente essa gosta é a de saber vibe. assim. Essa é a vibe. Porque, tipo assim, eu sempre achei muito feio, né, mano? Essa coisa do vocalista sair da banda e montar um trabalho solo. Esquecer a banda. O cara tem um microfone na mão e aí acaba ficando com o poder da coisa ali, sabe? Da comunicação em si. E aí quando ele sai, normalmente ele leva uma galera junto com ele, de fãs e essa coisa toda. Então fiquei muito retido durante muito tempo, sem soltar minhas coisas. Já tinha muita coisa pronta dentro do estúdio, que eu trabalho dentro do estúdio. Tinha muita coisa minha pronta que eu queria botar a banda pra fazer, mas os caras não tinham tempo. E aí acabaram ficando as minhas coisas guardadas, sem coragem de lançar. E eles começaram a falar, pô, cara, por que você não segue? Porque o teu trampo é esse, sabe? Se você tem um chamado da parada e tal. Então, tipo, só tomei coragem de lançar o primeiro solo
por causa Sim. deles. Se não fosse eles, eu acho que Irado. até Que hoje eu legal. tava Mas, mano, parado. o álbum que eu conheço... Filipão, procura aí. Dá pra tu procurar? Dá sim, dá sim. Qual é o nome do álbum que Pô, é? Na moral, é isso. Porque eu habito No teu- no Eu esconderijo. lancei ela agora Você tá muito diferente, porque a capa é Caraca, você, né? Meio de lado assim, É. ó. Tá com uma sem touca. máscaras. É o álbum que eu conheço. É esse álbum. Vou E procurar aqui. aí você tá muito Tá onde? No diferente. Não sei se é o Spotify que você quer que estilo. procure? Não, bota no Google. Se você No botar Google, no no Google Google. Banda Isaías 9, talvez apareça alguma Isaías coisa. vai aparecer outra banda. Tá. Se botar o Lucas, acho que vai aparecer a minha banda. É Lucas, pô. Isaías. Relaxa, Isaías 9, é Lucas Entendeu? 9. Lucas 9. Aí põe banda. Aí vai ser Bíblia. Olha lá, viu? Banda Lucas 9. É. Banda Lucas 9. Isso. Ou se botar sem máscara, acho que vai rolar mais rápido. Ali já foi. E é Banda isso. Lucas 9. Aqui? É É. essa? É essa aí. Vai no canal que aí Vou no tem- canal que aí é. já tem todas, né? Desce aí, Vai desce estar aí. numa coletânea dessa aí. Esse é Salmo 91, né, cara? É Sobe Salmo ali um pouquinho. 91. Sobe ali. Eu vou colocar aqui porque a galera também vê, ó. É. Pô. Que a gente Que fica vai procurando. procurar, E exatamente. caraca, várias fases da minha vida, cara. Aí, ó. Olha eu de dread, olha eu sem dread, olha eu hoje sem cabelo. Ali sem barba, lá em cima. Bota lá na capa lá, Felipão. Sobe lá na capa. Ih, Ah lá, novinho, Olha Emerson. só, hein? Caraca, que isso, cara. Muito Aqui, ó, maneiro. aqui, ó. É que tá pequeno. Você tá vendo essa aqui da direita? Isso aqui? Não, é aí, tá vendo? Essa capa aí que eu conheço. Ah, É, sim. esse é o álbum. Tá tudo aí? É esse álbum aí que eu conheço. Anúncios do YouTube que a gente não paga. Vou colocar aqui. Caraca. Nem eu tinha visto isso aí ainda. Hein? Ó a sonzeira. É, sonzeira, hein? Esquece, filho. Tá doido? Uou! Não mais espaço. Essa altura Maneiro. não dá pra mim mais não. Hoje, né? Irado, pô. Escutei Muito bom, muito, muito escutei bom. muito. Que maneiro, mano. Mas agora, e aí eu fui escutar as suas músicas atuais. Aham. Outro estilo, irmão. É outra onda, né? Outra parada. É. Outra parada. Esse chapeuzinho aí tá no. Já tá inclusive, dele, já inclusive tá- no visual, Eu não vim de né? volta, não, Guto, obrigado. Então, cara, assim, eu sempre, igual, eu nasci no lar evangélico, né, na verdade, Aham. e aí nasci no meio pentecostal, sabe? Quando foi 2008, eu tive o convite da galera pra entrar na banda. E aí eu falei, cara, depende do que vai rolar, né? Porque eu já tô com 30 e poucos anos, na época tava rolando. E eu falei, pô, não tem como a gente começar uma banda nessa idade, né? Porque vai acabar rápido, né? Foi o que eu falei com os caras. Falei, vai acabar rápido, né, mano? Vai ser um lance assim, meio que meteórico. Por causa das prioridades e essa coisa toda. Os caras, não, mas cara, é um bom intuito. A gente quer pregar o evangelho através do rock and roll. Eu falei, pô, cara, mas nem rock and roll eu sou, cara. Sabe? Isso em 2008. Aham. E aí Não- não era o teu ritmo. Não era a minha Aham. onda. Não era mesmo. E aí, o que aconteceu, cara? Pô, cara, vamos lá, vamos trocar uma ideia com a galera, os caras são legais. Aí sentei pra fazer uma reunião. Eu falei, cara, como é que é o nome da banda? É banda Lucas 9. Eu falei, mas por que é Lucas 9? E aí os caras, não, é porque fala do chamado dos 12. Eu falei, pô, mas aqui só tem 5, né, mano? Tipo assim, que história é essa? Que história é essa? Então, eu falei, vamos ler então, pra ver o que a gente acha lá pra defender a marca, A quando marca, alguém exatamente. tenta ganhar e tal. E aí no versículo 2 dizia, né, que enviou-os a pregar o evangelho e curar os enfermos. Falei, Uou. pô, isso aqui é a chave. E ali Deus já foi falando comigo, falou, sabe, mexendo comigo, assim, por causa do intuito de pregar o Aham. evangelho. Sim, sim. Pra uma galera que na época ouvia rock and roll, que era uma galera de 14 anos até os 19, e a gente perdia essa galera pra um rock and roll mais melancólico, pra aquela coisa ruim, né? Com as letras ruins americanas e Aham. tal, levando a galera pro lado depressivo. Aham. Então foi a ideia de fazer um rock and roll trazendo palavras, trazendo a palavra. E eu falei, mano, se a ideia for essa, eu tô dentro. Não sei nem o que é rock and roll, mas a gente vai. Sabe? E aí comecei a estudar bandas norte-americanas que a galera curtia. Pô, Nirvana eu ouvia, não tinha jeito. Aham. Era muito É, legal. muito bom. Eu Era muito eu bom. curtia esse rock, mano. Era o rock gringo. Aham. Sabe? Eu não curtia o rock brazuca, desculpa, né? Mas eu não curtia o lance do rock Brasília, essas coisas todas, Aham. sabe? O Capital. Não gostava. Não gostava, assim, da sonoridade. Entendi. Questão entendi. de sonoridade mesmo. É, no Brasil eu curtia. Legião, Capital, Biquíni Cavadão, eu É. escutava.
E aí, depois, estudando a fundo todas as outras bandas, eu aprendi a respeitar. Aham. É isso. Sabe? Mas era um rock quase... Era muito melódico, sei lá, né? Meio popzinho, né? Nem era rock, né, mano? Assim, sabe, pra você estudar as bandas de folk, Nirvana, comparar o Nirvana com o Capital Inicial, mano. É diferente, Tá longe, né? Sim, Tá bem longe. Não é da musicalidade, eu digo do punch. Punch, verdade, é Eu verdade. digo do rock mesmo. Aí a gente compara e parece, pô, é meio pop, realmente. É, real. Era meio pop. No Brasil mesmo, eu passei a escutar depois CPM 22, que já é mais um... já é mais sujinho, um mais punk rock e tal, Raimundos, que aí Caraca, aí era podreira, né? Raimundos. Podreira. Não, mas eu curtia, o Rodolfo hoje é nosso, né? Verdade. Rodolfo hoje é nosso. E ele fala exatamente isso, fala, cara, eu sempre cantei coisas que eu vivo. Então, naquela época, eu vivia isso, né? Eu falava muito palavrão porque eu vivia essas coisas. Hoje em dia, não cabe mais na minha vida. Né? Então, eu continuo cantando. Então, isso é muito legal, assim. Exatamente essa fase, né? Comecei a estudar esse tipo de rock e a gente começou a encarar o rock and roll dessa forma, sabe? Sim, sim. Se vestindo da mensagem que a gente precisava passar. Amém. Então foi um trabalho no Lucas 9 totalmente evangelístico. O lance do rock é porque a banda toda era rock, né? Toda, mano. Saquei. Os meninos curtiam tudo isso aí que a gente falou aqui agora e mais um pouco, assim, sabe? Chegava lá no ensaio, a gente ensaiava no porão da igreja, que ninguém liberava o estúdio pra gente ensaiar. Era a última banda da igreja, eram os meninos, cara, da igreja, então, praticamente. E ali foi em 2008, a gente entrou no estúdio pra gravar um single. E aí o cara se apaixonou pelo som e pela mensagem. E aí propôs uma coisa, fala, pô, cara, não, vocês têm que gravar um disco e não sei o quê. E aí as coisas foram acontecendo do jeito que Deus escreveu para que acontecesse, né? Mas o intuito no início era exatamente esse, cara. E serviu muito, eu acho que a gente conseguiu atingir, né, isso. Depois de um tempo que caiu, vamos colocar assim, que a galera parou de procurar esse tipo de música, porque era um alternativo. Sim. E se a gente for parar pra pensar, hoje em dia o que era alternativo virou regra, né? Porque a internet era alternativa. Isso e aí. hoje em dia a gente vê a mídia aberta falando do que aconteceu na internet na semana. Então, quer dizer, o jogo virou, não é mesmo? Real. A internet ameaçando, inclusive, a mídia tradicional aí, de televisão, rádio. Não, mas não é nem uma ameaça, né, mano? Porque pros caras abrirem um espaço, desculpa falar nome, os caras abriram um espaço no Fantástico, domingo à noite, pra passar os videozinhos do TikTok, irmão, na moral, alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho, entendeu? Coisas que a gente não imaginava que ia acontecer. Então, verdade. Na música aconteceu várias coisas parecidas, inclusive, né? E aí a gente tem que respeitar e entender essa história toda. Cara, mas eu vou falar como consumidor um pouco que eu falei com a Alê. Eu sinto muita falta de mais música, de mais banda, cara. Porque eu não gosto. Ela tá comemorando ali. Ela tá... E aí, ó, eu não curto muito a galera do mainstream gospel, sacou? Eu não curto. Legal. Eu acho que é uma letra que não me acrescenta, eu não curto a música e tal. Não tô falando que é ruim nem nada, mas não é muito minha vibe. Ruim, né? É isso, tô brincando. Eu não tô... Mano, a gente tá... O programa é teu. Se tu não falar, eu também não vou falar, não. Não, mano, eu não tenho... porque assim, eu não tô falando da pessoa, por exemplo, eu não escuto a Aline Barros, mano. E não é nada contra ela, eu não curto o som dela. Sacou? E tem um monte de gente que ama, eu não curto o som da Fernanda Brum. E quando ele faz assim pra cá, não é só eu, não. Faz assim pra lá, ó. Mas tem uma galera aí que curte. Tem uma galera aí que curte. E eu não ele é muito... Eu não tô botando juízo de valor, eu tô falando que eu não é muito a minha vibe, né? Então eu fico procurando um outro som. Por exemplo, com certeza, eu achei Lucas zapeando. Eu vou escutar esse sem culpa por muito tempo, porque... Eu tenho dificuldade de achar músicas que eu curto no meio cristão, sacou? E aí quando eu acho um cantor, eu falo, caraca, que irado, tem muitas músicas maneiras. Só que aí é mó trampo, né? Você ser alternativo. Como é que você lança um álbum por ano, sei lá? Ou como que você lança uma música a cada 2 meses? No custoso, né? Exato. Então tem artistas que eu conheço, tipo Diego Carter, que a gente já gravou aqui, que ele é meio alternativo e tal. Eu me amarro no som dele. Só que, cara, ele não lança som sempre, sabe? Então tem que esperar um tempão. Ele lançar um som novo. E até gente que já é mais estourada, o Mauro Henrique não é mainstream, é? Tem que ser, né? Assim, né? Ele tem que estar, pelo menos, né? Mas enfim, eu curto o som dele, eu escuto muito. Mano, ele tá lançando um monte de música que já lançou. Aí eu falo, mano, eu quero música nova.
Pô, já escutei muito essa música, João 3, na época do Oficina G3, que eu escutei muito. Então. E aí lançou um remake, eu falo, não quero, eu queria uma música nova. E aí eu vou te dar uma ideia que também, assim, eu consigo enxergar uma outra visão que de repente... eu tô falando como consumidor total. De repente uma visão que você também já até tem, mas não conseguiu expressar ainda. Cara, vamos colocar assim, um artista precisa sobreviver, né, mano? É, real. De verdade. Então, tipo assim, às vezes não é nem a questão de, cara, eu vou manter o meu estilo musical até a morte, saca? Porque o cara começa, por exemplo, vamos falar de outra coisa, né? Vamos falar de rock and roll pra não... O cara toca forró, sei lá. O cara toca forró. Ele gosta daquilo, gosta de passar a mensagem daquele jeito. E aí daqui um tempo, mano, o forró, esqueceu. Ficou de lado, é uma parada que não toca mais e tal. E o cara continua fazendo forró. O que vai acontecer? Ele tinha 20 mil ouvintes mensais numa plataforma X, foi pra 5, né? Deu aquela queda, foi pra 1 e hoje ele tem 500 ouvintes mensais, fazendo um trabalho periódico, de 2 em 2 meses, mês a mês, que seja, e o cara continua fazendo o trabalho. Então, o que acontece, cara? Ele começa a verificar que o dinheiro dele que ele investe na produção musical, que ele investe na divulgação e tal, vem se perdendo no longo do caminho. E aí ele tenta fazer alguma coisa diferente. Nessa tentativa de fazer alguma coisa diferente... Ele esquece o que ele tem. E o mainstream engole ele, né? Engole ele, engole o que ele acredita, engole tudo. Por quê? Porque o dinheiro pinga. Entendeu? Ele vai, vou fazer um worship aqui pra ver se funciona. Desculpa, também tô falando de ritmos. Sim. Vou fazer um worship porque a galera, vou até repetir aqui também, não tem gente, Aline Barros é bem, essa música é boa pra caramba, Fernanda Brum também, só pra deixar claro que é só um estilo musical que eu não consumo, tá? Só isso aí. Eu curto, queria até mandar um abraço pro Johnny S, beleza? Johnny S, exatamente. Produtor dela lá também, cara. E aí, cara, o que acontece? É exatamente isso, né? E a gente acaba sendo envolvido por isso, ou o artista acaba sendo envolvido por isso tudo. Por um teste que ele faz e funciona. Por que funciona? Porque a maioria dentro da plataforma não é o alternativo, igual você falou, não é o alternativo, mas a maioria consome o teste que ele fez. E aí, do forró, ele começa a fazer outro tipo de música, que começa a funcionar. Pouco, né? Porque ele não é pioneiro naquilo. Entendi. Ele, sabe? Mas o pouco que já é melhor do que os 500 mensais que ele tinha. Exatamente. Entendeu? Então aquilo ali já acaba começando, já começa a fazer uma total diferença. Muda o cara completamente, né? A matemática é sempre pelo gosto popular, né? Infelizmente. Exatamente. A massa que curte um certo tipo de música é o menor do que a grande maioria que curte, e é cultura, né? E aí a gente vai falar de outras coisas, né? E é o consumo, né, cara? É o consumo, exatamente. É o consumo. Igual eu tô te falando, tipo assim, tem muita gente, por exemplo, que tem, e não tem nada contra. Muita gente tem Spotify que não é pago. Eu tenho um Spotify que é... Falei o nome na plataforma. Não tem problema não tem problema nenhum. Eu tenho Spotify que é free, ou tenho o Deezer que é free e tal, beleza. Esses que ouvem, beleza... Quem paga o salário ou quem paga o royalty do artista é quem paga a mensalidade. Exato. Então, o consumo, tipo assim, da maioria que paga o mainstream, né, mano? É que paga quem tá ali na parada, quem tá fazendo. Então, às vezes, a gente fica assim, por que não tem e tal. Aí a pergunta que fica é exatamente, mano, como é que é teu aplicativo aí? O aplicativo é pago, porque tu consome música pra caramba, né? E tu reclama pra caramba, né? Mas tu tá pagando, pelo menos. Sabe? Não, mas... E é uma mudança de... Não é uma alfinetada, né? Sim, Eu tô te falando como a máquina funciona. A máquina de fazer música hoje funciona desse jeito. E ainda, se estiver escutando de graça, tá bom. É porque ainda tem gente que baixa a música, né? Não, a gente tava conversando com o Maurício Soares aqui, ele falou sobre isso. O mainstream também do gospel, ele se dedica a alguns viés, né? Alguns segmentos. E aí ele pega aquilo como uma verdade. Tem gente que investe muito no YouTube. Porque a grande maioria do público gospel, ele não tem uma renda per capita tão boa para ter bancar um aplicativo. Então ele consome muito YouTube. Então... É esse equilíbrio que vai dando a liga, né? Exato. Do cara quando vai lançar e tudo. É real. E eu acho que isso acaba refletindo na arte do artista. Isso tudo que a gente tá conversando reflete na arte do artista, que vai no Mauro, que pô, tem tanto legado, tanta história, e fazer uma coisa que é o mais do mesmo, né?
Infelizmente. Na verdade, o que se tenta fazer hoje, É. igual você tá falando, pô, eu já ouvi isso e tal, queria alguma coisa nova. Versões, por exemplo, né, cara? A gente ouve coisas das antigas, por exemplo, algumas músicas lá de trás que a gente acha que é congregacional, que é versão de coisas que já rolavam bem mais antigamente ainda lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Saca? Então, hoje em dia, o que as pessoas estão fazendo, assim, produtores e a galera que tá tentando sobreviver com isso? Cara, tentado fazer com que, tipo assim, cara, eu preciso ganhar meu dinheiro, mas eu preciso gastar menos possível, o que é normal em qualquer empresa, né? Exatamente. Em qualquer empresa, em qualquer lugar do mundo. Cara, eu verdade. preciso gastar pouco para poder, pelo menos, chegar a algum lugar ou lançar, porque o lance da periodicidade, é isso? É. Caraca. O lance de você ter que fazer todo mês, de mês a mês, ou de 2 em 2 meses e tal, é que tem nos matado. Ah, imagino. Sabe? Isso é um pouco Pô, da não- internet como é- também, de hoje, né? E Tudo eu muito. consumo rápido, cara. Consumi, já enjoei, Pô, já tu faz passou. um produto bala, cara, que tu demorou 3 meses fazendo. Tu lançou. Mano, em 1 mês, acabou o boom, entendeu? É muito difícil você conseguir sustentar aquilo só falando pro cara todo dia, por exemplo, no Insta ou no Twitter. Pra ouvir a sabe? música. Cara, ouve lá a minha música, ou faça isso, E- ou fazer uma gracinha, É. olha, um videozinho aqui chamando e tal. Exatamente. Sabe, pô, 1 mês tu fazendo isso, mano, o nego não aguenta mais. E Tu anos quer ouvir, atrás, uma música era trabalhada por quanto tempo? 1 ano, Pô, Muito né? mais, De 1 ano e meio, 2, né? exatamente. E quantas vezes a gente ouvia a mesma música na rádio por É, dia? real. Por dia, cara. Real. Sabe? E tipo assim, é claro que na Cara, rádio uma- a gente não tinha escolha, né? Ou ouvia, Ouvia. ou ouvia, mano. Então, tipo, Ou quando você gostava da música também, você ficava feliz, né? Caraca, a música tá tocando, que maneiro, né? Exatamente. Tinha aquele saudosismo, né? Exato. Eu gravava muito no cassete, no tape, né? no tape, né? Caraca, e Aí, voltava a fita na aqui, ó, na bic. Caraca, voltava na deve bic. ter minha idade. gravava, ó, Ainda 3... tem cabelo, cara. Caramba, brincadeira, cara. Mas é muito Brincadeira. bom, muito Mas bom. Tem é quantos isso. anos, Emerson? Eu tenho... Pô, cara, que pergunta esquisita. Porque você... Do nada, assim, do pau! Caraca, pergunta, pô. É porque você falou da idade, Tô eu fiquei brincando. curioso. Eu tenho 45, fiz 45 segunda-feira. 45? 45. Nossa, tá bem, pô, tá bem. Que Tá bem. pergunta de canhota, né, velho? Esquisito. Não, do nada, assim. Não, Do nada. ele aproveitou que a bola tava na área, né? Ele falou assim, pô, quer saber? Eu vou mandar aqui que de tabela. vacilo, que Vai que vacilo. passa, né? O moleque tá jogando a bola, mas tudo bem. Que pergunta. Cara, como é que Que é mesmo? vacilo, Falei, que pô, beleza. Mano, aí que encaixa o lance que tu falou, né? Pô, eu vi que tua sonoridade mudou e tal. A gente tenta exatamente não perder o lance da essência. Isso, E a exatamente. essência em si, cara, hoje, o que eu disse pra vocês do Rodolfo, né? Que ele Aham, fala uma parada aham. que eu pego pra mim. De não cantar aquilo que eu não vivo, mano. Eu não tô vivendo, Oh. então eu não vou cantar. Uhum. É real isso. Cara, eu vivo na igreja, eu vivo no meio da minha comunidade. E lá na minha comunidade, é isso que a gente faz, né, mano? É adoração. Sabe? Eu fiz rock and roll com um fim. Sabe? Com o fim de evangelizar, com o fim de atingir uma galera Muito que bom. gostava do parada, mas não deixava de estudar a Bíblia e colocar no... O que tu cantou aí que tu falou que gostava? Porque eu habito no seu esconderijo. Salmo 91, É. toma. Então, tipo assim, toda a canção do Lucas 9, mano, é bíblica, tem Amém. Bíblia, entendeu? Era isso que a gente fazia, a gente pregava o evangelho através do rock and roll, entendeu? Hoje em dia, as minhas músicas são mais adoração, por quê? Porque é o que eu tenho feito hoje em dia. Sou ministro de louvor na minha Sim. igreja e é o que eu faço, sabe? No dia a dia. Então, Aham. tipo, é o que eu vivo hoje. E tipo assim, mas se você lançar isso aí, cara, tu vai mudar. Eu já ouvi muito isso. Tu vai mudar muito do que era lá atrás. Eu falei, pois é, cara, mas eu mudei o que eu era Que pra era. alcançar um objetivo. É a transição do artista também, é. né? Como Entendeu? tudo, E eu não né? tenho problema nenhum. Se amanhã eu viver uma outra coisa que tiver dentro da Bíblia, tiver dentro do meu chamado, mano, eu vou cantar. Porque é o que a gente faz, né, mano? É, É o que a exatamente. gente faz. A gente externa aquilo que a gente vive. É verdade. Boa, é isso. através é isso. da nossa arte, né? Por Pô, isso mas que eu mas não- o teu som, o que eu ouvi, não é worship, não. Pô, tem um violãozinho Obrigado, ali eu dedilhado. também, né, eu pensei que tu ia falar. Eu Não. mudei o estilo, né? Não, Claro, mas eu não achei worship, não. Tem Valeu. gente que fala que você... tem. É mesmo? Tem, pô, claro que Pô, tem. mas eu não tem. achei, não. Achei Tem. uma pegada meio... Colocou um pad, uma guitarra, o pessoal. É, mano, coloca eu no- não tenho... como eu falei, eu não tenho um entendimento técnico da parada, mas deu pra escutar um violãozinho dedilhado, tem, uma música tem. mais... Tem. Eu falei, Porque mas- não- assim, eu aprendi a fazer gravação com o Lucas 9. Aham. Aprendi a produzir com o Lucas 9.
E, pô, de um jeito ou de outro, por mais que eu tenha saído do meu meio pra ir pro meio do rock and roll, cara, eu aprendi, eu sabia isso aqui e Isso fui aí. pra cá. E hoje eu saí daqui e voltei mais pras coisas de dentro da igreja. Mas eu não tem jeito, né, cara? Eu vivi aquilo lá, então tá em mim. Aham. Então, quando o Rafael vai me definir em algum release, que ele fala assim, cara, o Emerson vem com uma adoração, com uma pitada de rock and roll. Eu falo assim, pô, esse cara me vê diferente, né? Sabe? Porque, tipo assim, na minha igreja, tudo que eu canto, os caras falam, pô, tá cantando worship agora. né? Eu falei, mano, não tô, mas se tu tá falando que enfim, né? Porque a gente denomina muito. É, e não tem verdade. como não dizer que, tipo assim, O pessoal gosta de rotular, cara. Gosta de colocar exato. dentro de uma caixa. E tem gente que fala. Tem muita gente que fala mal do worship, né? Aham. Eu, por exemplo, eu curto, mano. Eu não tenho que falar. Não, não. e eu gostaria E é o até estilo de música que eu toco violão no meu quarto, então. eu gostaria até de entender como eles definem isso. Porque o worship, pra mim, vai definir pela letra. Então vamos definir pela letra cristocêntrica, que fala só de Jesus e de uma adoração. Não, e aí tem um monte de música que não é que fala exatamente. também, né? tem muito worship que não fala Exatamente. também. É verdade. Então o que é? É só o som? É aquela coisa que o pessoal fala que é melódica e uma coisa meio... Um canto meio lírico, uma coisa meio fonética. O que eu entendo é que são notas alongadas. O que eu entendo, né? Sem saber nada. Não, vai. Mas que são vai, notas vai, tá alongadas. maneiro. São notas alongadas que não tem muita variação na melodia. E com a voz também, sem ter muita construção de letra, assim. Também a voz, ela... De letra que você diz é de melismas e tal. Isso, exato. Entendi. É uma voz coisa mais reta. linear, exato. É o que eu Exato. entendo como... Mano, como e worship. é fato, você definiu exatamente o que é. Assim, Lucas 9, mano, pra você ter uma ideia, Lucas 9 era batizado nisso. Como a gente fazia música pra uma faixa etária, a gente fazia música, cara, com poucas notas. Sabe, era um rock and roll com poucas Exatamente. notas. É isso que eu ia falar. As poucas notas que tem no worship, sempre teve no rock, que Pois era é. pra... Quando- Com as revistinhas que a gente No comprava Legião lá pra Urbana fazer. era isso. E era mais fácil de tocar. Era, né? Exatamente. Consequentemente, é mais fácil de atingir um Aham, público isso maior. aí. Aham. Entendeu? Então a nossa ideia era exatamente essa. Quando os caras chegavam lá, pô, cara, compus uma parada essa semana, dá uma ouvida aí. Pá, aí metia. Eu falei assim, mano, tem muita nota pro propósito. A música tá maneira. Que irado, irmão. Que Tem irado. muita nota pro propósito. Por quê? Depois que tu for lançar isso na internet, com 4, 5 notinhas só, cara, o garotão de 15 anos, 16... Vai que ficar tá amarradão. Pois É porque ele verdade. vai conseguir tocar a música. É verdade. Entendeu? Então o propósito era esse. E foi bem atingido. Isso, Cara, o com worship certeza. tem isso. Cara, eu sou músico. Ih, caramba. Desculpa aí, hein? Perdigoto aqui. Eu sou fã do perdigoto aqui, ó. Saiu nadando, moleque. Deixa comigo. Pior que eu nem vi. E nem deve ter aparecido no Nem vídeo. apareceu, nem Deixa que apareceu. foi nada não, gente. Então eu perdi o fio, cara, agora. O que eu tava falando? Você tá falando Você de é banda músico. com poucas notas e tal. Então o que acontece, cara? Hoje em dia, pô, eu sou músico. E aí, cara, eu gosto pra caramba quando o cara chega lá tocando um jazz, por exemplo. Sim. Me amarro e, cara, coisas que eu não sei fazer. Quando eu vejo nego fazendo coisas que eu não sei fazer, eu fico assim, caraca, de onde esse maluco inventou isso? A gente passou por só abrindo um parênteses, a gente passou agora um final de semana lá em Santa Leopoldina, interior do Espírito Santo. Sim. E a gente fez o Remades, que é um retiro para músicos e adoradores do estado do Espírito Santo. Irado. legal. A gente levou Ded Coutinho, não sei se vocês conhecem, o baixista da Fernanda. Sim, o 10, Eu sim, não conheço. Ded Coutinho conheço. levou o Johnny S. O Lincoln foi lá falar. Uhum. E o Stefano de Moraes, que é tecladista e foi produtor do Anderson Freire também. Sim, sim. O Lincoln que você levou foi o da Deezer, né? Foi o da Deezer. É porque a gente também aqui tem a referência Tem o Lira. do Lincoln Lira, A é galera verdade. conhece, vai É grande conhecer conhecido também. aqui também. Que ele também é da música e tal, não, né? com certeza, é. é um queridaço também, É. eu acompanho ele direto. Então o que acontece? Essa galera foi palestrar, entendeu? E pô, falaram muito disso, cara, de tudo que a gente tá falando aqui foi falado lá, sabe? E aí, tipo assim, teve uma hora que o Johnny falou umas coisas exatamente nesse sentido, né? De tipo assim, de apesar de todo o cuidado que você tem na construção musical, de querer fazer uma coisa ou outra, cara, o propósito tem que ser um, cara. Exatamente. O propósito tem que ser um. Se você, tipo assim, botar muito mais na música do que você for entregar na mensagem, cara, isso se perde, né? Porque você chama a atenção para o lado musical e a mensagem mesmo que tem que ser passada, que é a pessoa que tá vestindo a roupa é a música. Mas e a pessoa? O que a pessoa quer dizer? O que tem na pessoa, Isso entendeu? aí.
essa mensagem acaba se perdendo por causa desse montão de coisa que a gente quer colocar. Então, inteligentemente, um cara que hoje, por exemplo, né, vou falando dele e não querendo, né, entrar nessa de puxar saco e tal. Um cara hoje que tá na crista da onda na questão da produção musical entende isso, saca? Entende que, tipo assim, que o nosso trabalho, na verdade, é fazer com que a mensagem chegue. É isso aí. Nosso trabalho que eu digo como produtor musical. Muito bom. Mas é muito real. bom. E, por exemplo, eu quando eu vou tocar violão no quarto, se a música é um pouco difícil, eu já não toco mais. Por exemplo, eu gosto de Marcos Almeida, que é lá de Vila Velha. Cara, são pouquíssimas músicas dele que eu consigo tocar. Que não tem uma nota meio tortinha, né? Quando tu vai ver a figurinha... Exato. Rola um lance... Exato. Essa figurinha aqui não são 4 dedos, não. Maluco. Aí tem uma ponte. Aí quando tu vai ver, coloca os 4 dedos, ainda tem um negocinho. Aí me quebra. Eu vou tirar dedo. Aí me quebra. Aí eu já passo. Ou então quando tem que pular a casa, tipo, eu tô numa casa aqui, aí tem que pular outra e o dedo fica muito esticado. A famosa aranha, né? Aranha, né? Eu falo, mano, esquece. Pois é, cara. Mas aí eu te falo, tipo assim, não é que isso é ruim também, né, cara? Porque Não. Senão a gente acaba não enriquecendo muita Exato. coisa. É isso. Mas eu vi o Dead, por exemplo, fazendo Amazing Grace, né? Que é uma música que ele gosta de tocar no contrabaixo. Ele ministrando ela, mano... Eu falei assim, caraca, eu já tinha visto o Victor Uten tocando, né? Sim. Que também é um monstro, assim. Mas a interpretação dele na parada, eu falei assim, cara, que isso, cara? Você ouvindo a sonoridade, aquela coisa toda lindona, assim, sabe? Solo. Mano, é outra história. E a complexidade da execução, né? Entendeu? Mas ele passou a mensagem que ele queria passar no instrumento dele. Porque naquele momento, ele estava fazendo um solo. Isso. Né, mano? Então, tipo assim, no solo, a gente precisava sentir o que ele tinha para passar. Muito ele bom. fala até muito disso, de você estudar o instrumento até que o instrumento seja uma extensão do seu corpo. Caraca, Esse aí. Quando ele mandou essa aí, eu... Glória a Deus e aleluia. Né, no caso, a extensão do meu corpo é a batera, porque é grande, né? Aí não, velho. Ele é músico também, pô. Aí, cara. Pô, ele é músico. Irmão, isso aí, ele tem trabalho profissional gravado. É verdade. Você sabe quem é o de Black? Você sabe quem é o de Black? Sei, sabe? Mano, sei. Meus pés não tocam mais o chão. É essa música, né? Os primeiros CDs. Ele que fez o baixo, pô, do cara. Aí, ó. Mano, aí, gente, obrigado por ter me recebido aqui, de verdade. Valeu. Cara, e ministra na igreja dele também agora. Na igreja local sempre a gente serve, né? Mas. Cara. A música é minha paixão. Cara, é isso. A gente se sente completo, né? É de verdade, mano. É de verdade. E se você não for apaixonado por isso, mano. Exatamente. Principalmente hoje, com essa questão de toda a mudança, mano, a gente, de verdade, a gente tá tentando sobreviver do que a gente faz, do amor que a gente sente, sabe? Pelo ministério e pela música em si. Tentar sobreviver com a nossa arte, assim. Mas é muito joelho no chão e pedido pra que Deus tenha misericórdia, assim, das contas que vem chegando no final do mês. Cara, porque a mudança é muito rápida do mercado. É isso. Às vezes a gente tem a impressão de que você falou que chamou o como é que é o nome dele? Maurício, né? Maurício, O Maurício pra vir conversar. E eu já ouvi o Lincoln Baena falando da Deezer. Sim. Já ouvi também o Wellington do Spotify falando. Sim. Então, cara, e os caras falam numa semana e na outra semana parece que o cenário já é diferente. Completamente. Cara. Entendeu? Então, tipo, cara, enfim, cara, você precisa mergulhar. É ingrato, mano, trabalhar com música é ingrato. Porque ou é 24 horas, ou ela te consome, cara. Ela te consome. Principalmente do jeito que a gente tá vivendo hoje. Com toda essa tecnologia envolvida e com toda a forma que as pessoas têm de consumir música. Porque ou você entende o que tá passando na cabeça de quem tá consumindo para você sobreviver daquilo, ou então você fica para trás. Como ainda tem muito artista, mano, que não consegue dominar o Instagram. Dominar é uma forma de falar, né? Que até nem a gente, né, domina uma ferramenta que me ajuda aí, né? Entrega minhas paradas, Instagram. Brinca, entendeu? Então, tipo, nem a gente que tá setado ali todo dia, precisa daquilo para viver, consegue dominar. Mas você imagina alguém que, pô, não sei mexer com isso, não. Alguém que vendia CD, sabe? Um artista. Aí você vê um danado de um talento da pessoa, canta pra caramba, mas não consegue fazer uma postagem, não consegue conversar com o seu público, sabe? Com os fãs, com a sua fanbase ali e tal. Mano, e aí essa coisa vai ficando cada vez mais difícil pra esse artista. Entendeu? Então quem chega agora, mano, precisa disso. Ou você senta ali na janela empoleirado
olhando tudo que tá passando e para poder aprender, sabe? Ou então realmente, cara. Mano, e acho que a internet também exige essa multitarefa de qualquer artista, né? Eu, antes do Miló, eu trabalhava com TV, o Filipão também. Eu era apresentador de TV, Emerson. Então o que acontece? Eu tinha uma equipe pra fazer produção. Então eu só falava assim, ó, produção, eu quero isso, beleza? Beleza. Aí eu tinha a parte técnica. Parte técnica, aqui vai entrar isso, beleza? Beleza. Eu entrava no ar preocupado só com o conteúdo, sabe? Internet, irmão, esquece! Aqui é produção, conteúdo pra rede social, e faz isso, faz aquilo, faz um monte de coisa pra chegar aqui e gravar. Eu falo, caraca, mano! Se você... tipo assim, se eu não faço esse rolê inteiro. Essa Momento parte aqui. não rola, não acontece, entendeu? Antigamente, eu não sei o que vocês pensam, assim, né, dessa parte de vocês. Antigamente, a gente ficava com medo de... Por exemplo, eu tô vendo aí que você domina essa ferramenta com maestria. Mano, antigamente a gente tinha medo de passar isso, né? O pulo do gato, cara. Verdade. Cara, eu nem peguei água pra você. Você quer água? Tua água que tu pegou. Eu até peguei, mas eu Já quero foi, mais. vou pegar ali pra gente. Obrigado, nega. Ô, assessora Oxe, aí. brincadeira, gente. Tô te falando. Ali também já foi. O programa dela foi Já foi pro ar, Isso exatamente. E a gente tá gravando no mesmo dia. no mesmo dia. Pode vir aqui, E ali. ela Pode vem com a vir. graça, olha a graça. É, Ela vem olha. entrando, Olha aí. Ela vai sair. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Ai, gente. E é isso, tipo assim, eu queria saber de vocês se isso vocês sentem hoje também, quer ver? Um lance tipo assim, isso que você faz domina bem sua Sim. ferramenta. E aí, porque antigamente, com que eu trabalho lá, trabalho com ferramentas de produção Sim. musical, e antigamente a gente ficava, pô, mano, eu te mostro, eu mixo com você aqui até um certo momento. Ah, tem isso, é verdade. Sabe? Depois de certo momento, na hora que eu vou dar o meu jeito na música, mano, eu preciso que você Existe muito isso. ausente. Ausente. Eu preciso que você saia e tal. Então, tipo assim, claro que a gente não fala isso com o cliente, né? Aham. Mas a gente espera ele Aham. sair pra fazer. Aham. Então, tipo, mas hoje a gente vive num mundo de compartilhamento, mano. Exatamente. E aí a gente fica pensando assim, cara, é ruim se eu fizer, se eu mesmo fizer a captação do vídeo, se eu mesmo fizer a edição, né, os cortes, a cor, eu mesmo tiver de postar. Por quê? Sim. Porque eu tiro o trabalho de outras pessoas. Mas eu faria isso numa época em que tinha um orçamento pra isso, né, mano? Sabe, hoje em dia a gente não tem um orçamento pra isso. Então, tipo, a pandemia, mano, por exemplo, me ensinou a editar vídeo. Aham. Que legal. É o que vocês estavam falando aqui no início, né? Não sei se posso falar do Pode, nosso- claro. Pode Tá. sim, com certeza. É o que vocês estavam falando aqui no início. Pô, vocês têm uma estrutura. Usando ou não usando, no final do mês, Tem um custo. tem um O custo. custo chega lá normal. Exato. Na caixa de correio. E eu e o Exato. Filipão chorando. É, E não precisa de produção, não precisa de nada. Tá lá. Chega. Ele então, chega. Hoje em dia, eu tenho um estúdio no centro de Vila Velha. Tipo assim, não é na minha casa. Aham. É em outro lugar. É alugado. Já é um passo. Então, tipo assim, é o que você falou. Você imagina numa pandemia de 2 anos Meu Deus. que você não pode, Meu sabe? Deus do céu. Como que isso funciona? Então, o que eu pensei? E aí entra uma outra parte, que é a parte espiritual, né? Um pouco pra lá. Cara, e eu orei e falei, Senhor, o que eu faço agora? E Deus falou comigo, falou, cara, eu te dei a ferramenta, Hum, usa. hum. Eu falei, mas eu vou usar com quem? Né? Eu vou usar com quem se o povo não vem? Se eu não posso atender o povo aqui dentro? Aí, eu conversando com Deus e olhando pra ele, né? E eu vi ele bem assim, ó. Que sensacional. E aí eu falei assim, pô, eu mesmo? Ele meu amigo, a ferramenta é sua, eu dei pra você. Você usa com outras pessoas, beleza, pra você se sustentar, mas e você? Porque eu tô vendo que você tá parado aí já tem um Aham. tempão. Uou. Inclusive com lance. Não vai fazer eu chorar, não faz isso não, mano. Não faz isso não, porque quando eu começo eu não paro. É, né? Ah, hoje não, hoje não. Hoje sim. Hoje não. Hoje sim. E aí, cara, eu entendi isso no meio da pandemia. Tipo assim, no meio não, bem no começo. Falei, quer saber, cara? Vambora. Aí eu botei a bateria, montei minha bateria atrás de mim, tirei de lá de dentro da outra sala, botei atrás de mim na mesa, assim, saía, apertava o botão e gravava a bateria. Pá, e tal. E gravava o violão, e gravava a voz, gravava o contrabaixo, gravava o teclado. Falei, beleza, agora... E isso filmando, com meu celular filmando. Sim. Falei, como é que eu junto isso agora? Falei, deu ruim, né? Porque eu não sei mexer com vídeo. Aí eu liguei pra um brother meu, falei, mano,
me ajuda, cara. Eu tô parado aqui, eu tô vendo que a galera tá fazendo alguns vídeos aí muito ruins. Eu resolvi fazer alguma coisa aqui dentro do estúdio com um pouquinho mais de qualidade pra entreter quem tá em casa, né? Levar uma parada de qualidade e deixar quem tá em casa também adorando a Deus junto com a gente. Você me ajuda, cara? Você junta meus vídeos aí? Não, junto sim, cara. Aí eu fiz uns 5 covers, assim, com ele fazendo esse lance. No quinto ele falou assim, mano, você não quer que eu vá aí e te ensine a fazer? Porque eu vi a sua ferramenta e você usa o Pro Tools, né? Eu falei, uso. Ele, então, eu uso o Premiere, bicho. É bem parecido o lance da timeline, assim, você vai cortando isso e tal. Aí. Falei, mano, você tem certeza? Ele, mano, eu vou aí, te ensino, instalo na sua máquina e tal. O cara foi lá, mano. A partir do sexto pra lá, eu já fui fazendo. Ele, mano, vai fazendo. Nem que não fique legal, mas vai fazendo. Aproveita que tá na pandemia, tem muita gente fazendo coisa ruim. Vai fazendo. Vai fazendo. E eu comecei a fazer, mano. E aí eu inventei, criei um canal no YouTube, tinha uma vinheta que, tipo, tem novidade toda semana, vem por... E era toda semana, assim, eu me preocupava em fazer toda semana. Daqui a pouco, mano, os amigos, cara, pô, tu tá fazendo isso sozinho, cara, não faz sozinho, não conta com a gente. Falei, mano, mas como é que eu vou contar com vocês? Estou na pandemia. Não, manda que a gente grava aqui, a gente faz o vídeo aqui, a gente junta o vídeo. Maneiro. Mano, toda semana tinha vídeo. Toda semana tinha vídeo. Isso durante a pandemia toda. E aí, quando o nego viu que tava rolando muito material, e com essa velocidade toda, né, mano? Você lança uma parada aqui, na outra semana já não tinha mais consumo, cara, daquilo, sabe? As curtidas já iam. Falei, caraca, bicho, se não for quase Bizarro, de 2 né? em 2 dias, mano, vai dar ruim, né? Mas aí, os artistas que estavam em casa sem gerar material, sem poder sair de dentro de casa, começaram a, pô, preciso ir, né? Exatamente. Senão o Emerson vai me engolir, né? Você entendeu? Assim, não era essa a intenção. E aí, o que aconteceu? Os caras começaram a ver que eu tava fazendo material. Mano, eu preciso ir aí, pelo menos pra eu gravar uma voz e filmar. Você faz um piano com voz? Falei, faço. Quanto é que é pra você fazer isso? Olha, Falei, Deus obrigado, aí. Falei, obrigado, meu Deus, sabe? E aí começou a vir a parada. Então, tipo assim, dentro desse lance todo, eu não sei vocês, mas, pô, na pandemia, mano, eu aprendi muita coisa. É claro que, pô, não tem condições, não tem que comparar com um editor profissional. Que isso? Na real. Mas, mano, você tem seu gosto. Você sabe que você tá trabalhando numa coisa nova ali. Você não vai dar um passo além da sua perna, né? Não ficava ruim de tudo, mas também não tinha aquela parada rebuscada da edição de vídeo. Não, real, a internet é esse lugar pra mim. Acho que o Filipão também, né? Sim, sim. Eu nunca trabalhei com internet, é a primeira vez. E aí eu li alguns artigos e tal, e eu li um artigo específico que diz que daqui a um tempo, quem não trabalhar na internet vai trabalhar pra alguém que trabalha na internet, sabe? Então, a internet como um todo já é esse local pra mim, porque é muito diferente de TV. É outro público, é outra interação, é muito mais próximo que TV. TV tem uma distância muito grande. Então a internet tem uma proximidade muito maior, um jeito de comunicar maior, que eu até prefiro que TV, sabe? Eu na TV eu nunca poderia ter o cabelo grande, né? Pelo menos na TV que eu estava, numa TV bem tradicional. Eu nunca ia... Pô, cara, eu venho trabalhar de bermuda, de chinela às vezes, eu nunca ia fazer isso na TV. Entendeu? Te deu essa liberdade. E falando de conteúdo em si, aqui eu uso gíria, eu falo o que eu quero. E tem o teu canal. Exatamente, que é o que a internet me possibilita. Então, a internet como um todo já é esse local de muita novidade pra mim. E, cara, assim, a gente, comparado aos grandes podcasts, né? Vamos falar aqui de Flow, Podpah, podcasts, né? Poddelas. Tem uns canais que são bem grandes. A gente... Falando de estrutura, a gente tá abaixo, né? Mas de outros, por exemplo, que estão começando e que já terminaram, a gente tá acima também. Então a gente tá nesse local de tipo assim, cara, também não sou esses horrorosos, né? A gente tá com uma qualidade profissional. O Filipão é um cara profissional, eu sou um cara profissional, a gente vem do meio artístico aí, de audiovisual, e caminhando pra em algum momento... a máquina ser uma Blackmagic, isso aí. Sabe? O microfone ser um Shure. Pra quem não entendeu, Blackmagic é o nome da câmera. Infelizmente, Magia Negra é o nome da câmera, mas a câmera é maravilhosa. Ela é de Deus. Várias igrejas têm essa câmera. Exato. Mas Blackmagic é o nome da câmera. Por favor. Mas essas câmeras que a gente tem são câmeras super profissionais, que gravam em 4K e tudo mais, entendeu? Então a gente tá nesse meio termo e acaba que a internet e esse trabalho
é esse local de novidade, de aprendizado pra mim também. Acho que o trabalho como um todo. Então, e aí o que você falou, tipo assim, hoje em dia, o artista somos nós, né? Isso, somos nós, exatamente. Eu falo, tipo assim, artista que sobrevive da sua arte. Mano, tu sobrevive da sua arte. Tu é um real. artista, né? Você também é um artista. Então, tipo assim, hoje vocês estão me entrevistando, né? Mas, pô, certamente, quando vocês soltarem um pedaço disso aí, quem vai usar? Quem vai recortar e usar? Eu, né, mano? Exatamente. A arte, vou usar a arte de vocês, entendeu? A meu favor também. Então, o que acontece? Hoje em dia, mano, com esse lance do compartilhamento, mano, se eu não aprendo, se eu não tô disposto a aprender, mano, eu vou afundar. E é o que você disse, tipo assim, cara, se o artista não souber ferramentas, mano, se ele não souber usar ferramentas, fica complicado pra ele. Te digo por quê. Mano, é alguém que tá começando. Por exemplo, eu tenho um selo, né? Um selo digital. Alguém que está começando no meu selo, mas eu sou um selo pequeníssimo, na verdade. Eu não tenho para investir no cara. Eu sei mexer um pouquinho de vídeo com isso que eu aprendi na pandemia. Então o que rola? Quando eu peço pro cara fazer uma capa, eu já falo com ele, mano, consegue me mandar a capa aberta no PSD aí? Sim. Porque eu consigo fazer umas pecinhas com os negocinhos chegando, exatamente. crescendo aqui e tal. Não é, né, mano? Mas eu consigo botar uma fumacinha passando. É Um negócio isso assim aí. que todo mundo gosta, né, meu? Eu acho chato pra caramba. Mas todo mundo gosta daquela parada. No gospel, então, mano. Sabe? Geral. Um faz, todo mundo quer usar a mesma fumaça. de glória! Exatamente. Tem um pad, tem que ter a fumaça. O pad é isso aí. Então, cara, o que acontece? E aí você vai se... Não é nem se especializando, cara, mas você vai se adequando ao mercado. Exatamente. Sabe? E durante muito tempo eu pensava assim também. Falei assim, cara, eu não posso entrar nessa parada porque eu já ganho o meu dinheiro aqui fazendo isso. Então, se eu entrar nisso, eu vou estar tirando a grana de outros caras. E aí, cara, daqui a pouco eu pensei, falei assim, cara, mas o que eu faço também não tá dando dinheiro. Então, cara, sabe? Então, tipo assim, eu preciso Tudo são habilidades que Deus eu preciso te me deu. virar. Porque no vídeo eu não me garantia. Mas no áudio, não, né, mano? Então eu fazia assim, da sexta pra frente, da sexta até a 20ª, vamos colocar assim, eu tava me garantindo só no áudio, mano. Mas, mano, você sabia, por exemplo, a internet, isso é um dado aí na internet. O público que consome internet, ele consome internet com a qualidade baixa, mas não consome internet com áudio ruim. Então, se você tiver um vídeo com a qualidade baixa e o teu som tá ótimo, a galera vai consumir. O teu áudio tem que tá bom. Eu vi isso. Eu provei isso, mano. Por quê? Porque meu vídeo era... Mano, eu trabalhei a pandemia toda com o iPhone que eu tinha, mano. Assim, sabe? Não menosprezando a que a imagem do tecnologia. iPhone é muito boa, mas... Mas, poxa, eu... limitado, mano, né? não fiz, difícil. Alguém apareceu com uma câmera no finalzinho do expediente, sabe? Lá pra música número 60 ou 60. Caraca, foi música pra caramba. né? 60? 60 canções, cara. 60 cover, mano. É muita parada. Eu olhei aquilo tudo e falei, gente, se isso monetizasse, mano, eu tava bonito na foto aqui, né? E fazia e soltava tudo, assim. Soltava tanto no Instagram quanto no YouTube inteiro, sabe? Não fazia pedacinho, não. Porque era pandemia, tava todo mundo em casa, mano. Falei assim, mano, quer ver? Vamos todo mundo adorar junto. E a galera tava curtindo. E no Instagram performou legal? Performou, cara. Performou, assim, bem pra o que a gente... Porque na época da pandemia, eu não sei se vocês sentiram isso, mas rolou um gargalo, né? Rolou, porque total. Porque tava todo mundo ali. Então você vai... Que só de live a gente teve quase um ano de live então, aí. E aí ficava difícil até pro Instagram definir o que era relevante pra entregar, sabe? Então eu acho que, tipo assim... Mas, por exemplo, você tem uma ideia, eu pego coisas de lá de trás, que eu fiz na pandemia, e reposto hoje. O nego fala assim, caraca, que maneiro! Você é velho, mano. Antigo, lá, velho. 2019, já tá lá atrás. Entendeu? Então, tipo assim, aprendi muito com isso, cara. E hoje eu uso nesse novo direcionamento que Deus me deu, que é o lance do selo. Sabe? De poder ajudar agora mais pessoas, além de mim continuar, né? A Lê tá comigo. Tem uns amigos lá, Felipe Figueiredo, que é um rapaz de lá que tá comigo também. E nesse esquema todo, cara, tem coisas que eu não faço, que é onde entra o lance do Rafael. Mano, e aí, beleza, Rafa, ó, eu vou te mandar tal pessoa aí, tu cuida dele com carinho, porque aqui é muito bem querido e tal, e essa coisa toda. E a gente vai seguindo junto, mano. Cara, primeiro que pandemia foi muito difícil, né, irmão? Todos, né? Pra quem perdeu gente, pra quem tinha um negócio próprio e ficou desesperado, falando de mim, mano, foi muito complicado a pandemia pra mim. O Miló é fruto da pandemia. É fruto da pandemia. Porque eu fiquei 6 meses em casa, ocioso, irmão. Ocioso. Não, o Emerson Bruno também é. O solo, né, mano? O solo é.
ocioso, com a minha ansiedade explodindo. E aí eu tentei me movimentar em algumas coisas. Foi quando eu comecei a escrever mais, contar histórias da minha vida. Não escrevia só poesia, né? Eu escrevia textos romantizados também e tal. Contando histórias. Cara, é um artista, mano, na moral, aí. Sim, Cara, sim. outro dia eu escrevi uma peça teatral, irmão. Você tem noção? Caraca. Eu fiquei assim, ó, meu Deus, como assim? Eu escrevi uma peça de teatro. Muito maneiro, muito Com maneiro. bilheteria forte. Pô. 400 pessoas assistindo a peça teatral. Mano, olha isso. Cara. Muito maneiro, foi muito maneiro. E aí, eu acabei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, olha só, depois que afrouxou um pouquinho, falei, cara, eu preciso me movimentar, eu preciso ganhar uma grana, porque eu tô muito tempo em casa sem fazer nada. A minha esposa, ela tava trabalhando, então eu tinha um dinheiro guardado, a gente conseguiu, nosso acordo era, vamos deixar um dinheiro guardado, você vai mantendo aqui as paradas, se surgir alguma coisa, a gente tem um dinheiro guardado. Aí eu falei, cara, eu quero ganhar uma grana. Aí eu montei um negócio chamado Minha História, Sua História, em que eu escrevia cartas em que você poderia mandar pra alguém. Vamos supor, você me contrata pra escrever a sua história com a Alê, como vocês se conheceram, a amizade de vocês e tal. E eu escrevia isso romanceadão, tipo um capítulo de um livro mesmo, sabe? E aí eu confeccionava numa caixa e eu ia entregar. Cara, foi muito maneiro. Caraca, foi muito maneiro. Foi o que me deu uma, né, foi o que me deu uma grana durante um tempo, porque assim, cara, a galera já me conhece, o meu público da internet, do meu Instagram, já me conhece como alguém que gosta de escrever. O feedback é positivo, eu vou aproveitar esse feedback. Lógico. E aí isso me deu uma grana e eu parei depois que eu vim pra cá, na real. Então eu fui me movimentando também, sabe? Claro. Fui tentando assim, cara, eu não aguento mais ficar parado. E isso aqui é um movimento também de pandemia. Pô, legal, cara. É isso, né, cara? Eu acho que é exatamente isso, a gente tentar entender como funciona, né, cara? A máquina toda no geral, né? E pra levar a real é essa, levar um produto de qualidade, isso aí, né, para quem tá em casa, para o consumidor final, né? E que a gente consiga se sustentar com aquilo, exatamente, né, mano? Porque acho que o grande lance é esse. Chegar no final do dia e poder chegar em casa e falar, aí, dona Maria, vai dar uma passadinha ali, comprar uma parada ali pra gente comer e tal. Entendeu? Então, tipo assim, é difícil chegar em casa e não ter essas coisas, né? Você trabalhar com o que você ama, sabe? É de cortar o coração, né, mano? Na verdade. Você trabalhar com o que você ama e não ser rentabilizado por real. isso. Mas é isso. Muito bom. Eu fico pensando, mano, de verdade, assim, entrar num papo crente. Não que a gente não esteja num papo crente, né? Vem, Senhor. Porque, cara, no momento de muita aflição, por exemplo, na pandemia, ou nessas questões de, cara, eu tô fazendo o que eu amo, cara, eu tô fazendo um podcast, quero que a minha arte, que o meu conteúdo seja reconhecido, quero ganhar uma grana por isso. Então a gente vai nessa luta e a gente tem Cristo, né? Cara, que dá força, que dá direcionamento, que preenche vazio, que, cara, dá consolo. Eu sempre penso assim, cara, imagina a galera que passou por tudo isso sem ter esse consolo verdadeiro, sabe? Que é só dor, e que o consolo às vezes tá numa bebida, tá num cigarro, às vezes tá num sexo, às vezes tá na família, não sei. O momento de refrigério tá em coisas que são só passageiras, né? Eu fico pensando nisso, falo, mano, deve ser difícil, mais difícil, né? Sei lá. E a dor, não sei se é só viagem minha. Não, é real isso, na verdade. A gente vive no cara, eu acho que não sei se na década ou não sei. Mas eu nunca vi uma geração tão doente de lance de ansiedade, por exemplo. Saca? Total. Por causa dessas coisas todas, assim. E você falou uma parada aí que me levou a lembrar de uma pessoa que trocou ideia comigo num grupo essa semana e falou assim, cara, ela desviada, né, da igreja. E aí ela falou assim, cara, poxa, eu não sei se vocês sentem isso, mas pô, quando chega domingo me bate uma deprê. Aí me deu a vontade, que a gente é um grupo de uma outra parada, né, de um outro projeto. Aí me deu a vontade de falar assim, mas era o domingo que você estaria na igreja, né? De repente a depressão é de alguma coisa que falta pra você, que você sempre teve no domingo, né? Né? Coração coçando. E às vezes Deus fala comigo, fica quieto, sabe? Mas é engraçado isso, porque, tipo assim, as pessoas não conseguem enxergar, mano. Enxergar. Na hora certa, se for eu que tiver de falar, Deus vai me mandar falar, né? É claro. Mas tem coisas que às vezes você precisa entender por você mesmo, né? Por si só. Assim, eu acho que a gente vive esse momento agora, igual você falou assim, cara, teve gente igual a gente, cara, que nunca ganhou tanto dinheiro na pandemia. É, real. Por exemplo, eu tenho um estúdio e aí tem esse rolê todo de pagar o aluguel e essa coisa toda. Me ferrei, né?
Mas e quem tinha home? Quem trabalhava em casa com home studio, fazendo o lance à distância, antes da pandemia, mano, o cara nunca estourou. ganhou, o cara arregaçou. É verdade. Entendeu? Então, tipo assim, mas da meiuca desse entendimento que Deus me deu pra lá, mano, Deus mandou um projeto lá pra dentro, quando já tava podendo pelo menos 3 pessoas, 4 pessoas lá pra dentro, um projeto infantil, mano, que o ano de 2020 foi 20 ou 21 o último ano da pandemia? Foi 21. Então, o ano de 2021, mano, se pagou com esse projeto que eu fiz em 3 meses. Que irado. Sabe? Então, tipo assim, com esse projeto, fora os outros que foram pintando, assim. E eu sabia que esse projeto já era de Deus, assim. Eu falei assim, caramba, um trampo infantil, mano, que pintou. Que irado. Eu falei assim, caraca, que maneiro, mano. Se eu não tivesse feito o lance lá atrás, na hora que Deus falou, pô, tem você, hein? Eu ainda tenho você pra usar ainda, hein, cara? Tipo assim, se não fosse isso, cara, eu não tinha pintado. Entendeu? Então tem hora que você tem que ter essa sacada. E uma coisa vai levando a outra, é impressionante, né? Por exemplo, esse negócio de cartas, eu tive essa ideia porque, antes de pandemia também, eu vi um filme chamado Extraordinário. Que é um menininho que nasceu com uma deformidade física no rosto e ele passou por... Isso, exatamente. Caraca, e aí no final do filme, ele... Nós vamos chorar agora. É a hora do momento sonoro. Hoje não, hoje sim. Hoje sim. Mas no final do filme, ele tem uma frase, mano, que acho que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Que o filme fala assim, que o molequinho fala no filme, né? Todo mundo merecia ser aplaudido de pé uma vez na vida. Aquilo me marcou, mas eu falei, cara... Isso é real, porque todo mundo tem uma história, né? Pô, Emerson, tu tem uma história. Você tem as tuas felicidades, as suas conquistas, mas você também tem suas dores, cara. Seus desafios, os seus medos. Filipão, eu, Alê, todo mundo tem. E eu falei assim, cara, como é que eu vou aplaudir as pessoas que eu convivo de pé uma vez na vida? Falei, cara, eu vou escrever as histórias delas. Aí eu escrevi o texto da minha esposa, despretensiosamente. Porque, pô, eu tenho o maior orgulho da minha esposa, da história dela, sabe? Pô, mano, ela é de Anchieta, de um lugar bem pobre, fez faculdade com ProUni, e hoje ela tem um cargo de responsabilidade numa das maiores empresas do Brasil, que é a Rede Globo. Ela trabalha na Rede Globo. Caraca, ela tem um cargo de responsabilidade. Sorte nossa, né, mano? Sorte nossa. Vai lá, tô brincando. Então eu tenho o maior orgulho da trajetória dela. Tenho mesmo. Aí eu fui escrever a história falando da infância dela, da adolescência, como ela conquistou, como ela correu atrás, da questão que ela dava calote no ônibus porque ela não tinha dinheiro da passagem pra ir pra faculdade. Entendeu? Ela vestia jaleco da Faetec dando golpe, porque ela nem era mais estudante. Então eu fui escrevendo. E aí aquele texto dela repercutiu muito, mano. Muito, muita gente compartilhando, comentando. E tu lançou isso como? Esse texto só em blog? Escrevi e postei no Facebook. Legal. E na época ainda, isso foi 2015, 16, 17, por aí. Não lembro direito. E aí deu muita repercussão. Eu falei, cara, eu vou escrever um texto uma vez por semana de cada pessoa. Vamos ver no que dá. Aí eu escrevi da minha mãe. Aí escrevi do meu irmão, do meu pai. Aí escrevi das pessoas que eu mais admiro, da minha família, né? Eu falei, cara, eu vou começar a escrever de outras pessoas. Aí eu comecei a conhecer histórias. As pessoas começaram a me pedir pra escrever as histórias delas e tal. Pô, maneiro. E aí isso fez surgir a carta, por exemplo. Então é engraçado como na nossa vida, tanto aquela questão quando a gente conversou antes de gravar, quando você e a Lê chegaram, que era, cara, Deus vai trabalhando com conexões, né? Verdade. E isso é com pessoas e com trabalho. Um trabalho vai levando a outra, e a gente só vai caminhando, cara, pedindo misericórdia do Senhor, né? Maneiro demais. Legal, né? É isso, cara. É isso. Que maneiro, que maneiro. Vamos falar mais da tua música, do teu estúdio, falar mais algumas coisas da tua vida. Tu é crente desde sempre, né? Tu falou no começo. Não sou crente não, mano. Cara, não tô brincando. Só finge. Você tá enganado, Você tá enganado. Não, então, eu nasci, eu te falei mais cedo, mas é porque eu não contei história, né? A gente falou e já foi pra um outro ponto. Né? Eu nasci num lar cristão, cara. Meus avós, tanto materno quanto paterno. Belford Roxo. Coladinho com Nova Iguaçu, minha terra. Meu avô materno era de Figueira, não sei se você conhece, depois de Miguel Couto. Figueira? Figueira, Vila de Cava. Mano, eu não conheço Figueira, não. Não, é lá pra dentro. Mas Vila de Cava, Miguel Couto, Tinguá eu conheço, mas Figueira... Entre Vila de Cava e Miguel Couto tem mesmo? Figueira, é pequenininho. Sacou? Então meu avô materno é dessa cidadezinha. Que maneiro. E meu avô paterno de Belford Roxo, os dois pastores. Meu avô materno tocava trompete, instrumento de sopro. Olha aí. E meu avô paterno, violão. Tocava violão e essas coisas todas. Então, tipo, eu nasci nesse meio.
Meu pai tocava guitarra na igreja, né? Consequentemente. E eu lembro disso, né? Depois de um tempo, assim, de algumas fotos, né? Claro que eu não lembro, mas de algumas fotos, tipo, com 3, 4 anos, eu abraçado ali na perna do meu pai, babando, né, mano? Com aquela roupa, tipo, Augustinho Carrara, com uma parada aqui, a calça boca de sino, sabe? Um garotinho, assim, com vestido desse jeito e a roupa molhada. Eu perguntava, mãe, por que eu tô molhada? Ela falava assim, é baba sua, você tava com dente nascendo e você ficava babando o tempo todo. Eu falei assim, caraca, mano. Então tinha foto minha colado já, então essa musicalidade vem de lá, né, mano? Que maneiro. Vem de Numa lá. infância que hoje em dia não existe mais, né, também. Não existe Você não mais. na época que você babando, mas de rua, o dia inteiro, aquelas fitinhas de caraca no pescoço, ninguém né? sabe o que é isso, Não, né, mano? não sabe mais. Ninguém sabe o que é isso, bolinha de gude, pipa, mano. História, irmão. Peão, né, mano? Foi uma infância bem legal. Mas, assim, é igual tu falou, uma infância na igreja, né, cara? Eu já, igual hoje também, eu brinco lá, eu falo, cara, às vezes as pessoas falam assim, pô, rolou um negócio exagerado hoje no culto, né, de questão de agir de Deus. Eu falei, mano, tu não nasceu em Belfort Roxo, né, mano? Falei, tu não viu as velhinhas do Civilização voando na igreja. Voando. Mano, o que era aquilo, pô? A possessão demoníaca, varão? Tu não viu? Não, tu não viu. Tu não conhece, não. Tu não viu, Não viveu isso. Tu não viveu isso. Então, tipo, hoje em dia eu não sei se o diabo ficou mais bonzinho, ou se aquela época o pau quebrava mesmo. Mas eu sei que, tipo, mano, eu sei que há uma, sei lá, sabe, uma mudança muito grande de lá pra cá. Não tem como, não tem, até converso muito com a minha esposa em relação a isso, pra que a gente fique mais alerta, né? Porque são coisas que às vezes você não pode nem falar dentro da igreja, né, mano? Que você fala com o outro, o nego enxerga de uma outra forma, não consegue entender o que você fala e tal. Mas a verdade da verdade, mano, é que analisando esses tempos todos, a gente vê que ele vem se infiltrando, né, mano? O inimigo vem se infiltrando de um jeito muito estranho no meio da igreja. É real. E fazendo com que tudo seja, pô, tá aí, mano, é isso aí. E se você não fizer disso aí, é você que é careta, é você que tá errado e tal. Entendeu? Então, tipo, cara, o certo é o certo, passou do certo, mano, tá errado. Entendeu? Então a gente tem que ter esse entendimento hoje pra sacar essas paradas e ou ficar na nossa, ou falar com quem realmente importa. Porque às vezes não adianta você ficar ali dando pérola aos porcos. É real. Mas aí a tua pegada musical nasceu na igreja, então, tocando em culto e tal. Porque eu fico impressionado, cara, o quanto a igreja é esse caminho pra músico mesmo, né, cara? Tanto dentro da igreja. Caminho artístico, né? Exato, cara. O que tem de gente aí fora, no secular, estourando, que começou na igreja é impressionante, mano. Mano. E a gente vê, tipo assim, igual hoje, né, nos grandes programas de TV. De cantar. Você cantou onde? Eu comecei a cantar na igreja no coral. Tem nem vergonha, né, de falar, né? Comecei a cantar no coral da igreja. E hoje eu tô aqui. Depois eu fui pro barzinho. Comecei a fazer. Você, por exemplo, tocar vários instrumentos, provável que tem influência da igreja também, que é assim, no culto, faltou o baixo. Faltou. Já foi. Aí tu vai lá e toca, se vira, mano. E a história é essa, né? Igual a gente falou aqui também, a gente tem uma geração que passou por poucas e boas, né, cara? Meu pai e minha mãe também se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. É um caso estranho, assim. Estranho, né? E hoje é normal. Estranho pra gente que era da época que, sabe, dá valor, né? Esse lance da família, assim. Mas depois dessa idade, eu acho que isso acabou ficando normal e eu vejo isso em muitas famílias, assim. Então eu ficava... A minha guarda ficou com meu pai e eu ficava pouco tempo com a minha mãe. Quando eu fiz 10 anos de idade... quando eu ia pra casa da minha mãe, ela me levava pra igreja. Sabe, meu pai ficou desviadão. Dão mesmo. Sabe? Desviadão. Aceleradão mesmo. Acelerado, né? Ficou. 220. Tanto que, pô, uma boa parte da minha vida, mano, minhas referências musicais mudaram total. Tipo, quando assim, do seu pai? Quando meu pai era... Mas eram boas também, né? Assim, musicalmente falando. Eram seculares, mas eram boas. O que era? A gente ouvia, cara, eu ouvia muito Michael Jackson, muito. Meu pai Michael Jackson é bom. Cara, bolachão do Michael Jackson tinha. E aí eu ficava... Aquilo, mano, era a música que eu mais gostava, né? Na minha impressionante, infância. né? Caraca, e eu como a gente vai pegando essas referências. Porque o meu pai me deu uma referência. Meu pai é Roberto Carlos, Erasmo. Também rolava. E aí eu tenho um tio meu, que eu frequentava muito a casa dele, que era... Tudo bem que o Roberto Carlos era da Jovem Guarda, mas tinham várias outras pessoas que cantavam ali esse estilo musical e eu escutei muito, enfim. Então, aí tinha esse lance de Roberto Carlos, mas ele era o extremo, ele era eclético, né? Até hoje, na verdade.
E ele ouvia daí, mano, até o Bezerra da Silva. Bezerra. Mano, e aí, quando... Tem uma música, eu acho que é Bezerra da Silva que fala naquela mesa, sabe? Eu tô te interrompendo toda hora, né? Foi mal. Cara, aí, tamo junto. Que Nelson Gonçalves. Que fala naquela mesa. Naquela mesa, ele sentava sempre. E me dizia sempre o que é viver melhor. É isso aí. Essa música é um musicão. O Bezerra era mais pesado. O Bezerra era? Bezerra, meu vizinho jogou. Mano, vou acender. Qual é essa música? Mano, tinha. Essa música é Tinha boa na mesmo, visão Bezerra, total. Meu vizinho jogou uma semente no Quem meu que é meu quintal. quintal? De repente brotou um tremendo Tremendo mato. Qual é? Mano, eu te falando, e eu tipo... Essa música aí não dá não. Mano, e eu ouvindo aquilo, E tu tipo... sabe que eu fiquei sabendo que na velhice ele se converteu, né? Pô, lançou, acho alguma coisa dentro isso também, aí, gospel e tal, tinha disco. Isso, lançou, isso. ele entrou. Então, tipo, não sei se virou pastor, Bezerra, né? mas Não sei se chegou a virar, mas que rolou, Mas se rolou. converteu, pelo menos. Então, tipo, cara, eu fui sabe, do A a Z, assim, nessa parada. E acho que muito da minha forma desse lance de ser produtor musical é conseguir enxergar as várias formas da manifestação da música, vamos colocar dessa forma. Isso. Sacou? Porque, pô, cara, o cara que vai de samba Michael Jackson, na moral, de pequeno, voltando à história, eu ia pra igreja com minha mãe no final de semana. Sim. Minha mãe, quando eu fiz 10 anos de idade, ela falou assim: meu filho, eu comprei um presente pra você, o que você mais queria. E ela morava num apartamento pequeno, né? Eu, pô, já olhei pra um lado e falei, aqui não tá, né, mano? Aqui não tá, né? Porque eu queria o quê? Eu queria uma bateria, né, mano? Eu sempre quis uma bateria, né? E aí eu ficava falei, pô, aqui não tá. Ela, a mamãe comprou pra você, mas tá lá na igreja. A mãe deixou lá na igreja. Aí eu falei, miserável. Essa pra você ir pra igreja pra tocar, né? Mas assim, ao mesmo tempo... Sábia, mulher sábia. Cara, hoje eu agradeço muito. Beijo, Dona Beth. Dona Beth! Dona Beth! Dona Beth! Beijo! Beijo, Dona Beth! Beijo, Dona Beth. Linda bateria, hein? Que estratégia. E aí, cara, eu agradeço a Deus de verdade por essa estratégia da minha mãe, né, mano? E me levou, cara. Ela me levou pra igreja. E foi uma bateria mesmo. Foi uma bateria mesmo. E eu nem alcançava o bumbo, pra você ter uma ideia. Não que eu não alcançava, eu alcançava. Sim. Mas eu não tocava o bumbo pra não me embolar aqui, tá ligado? Que Eu tinha um fazia clima aqui, hi-hat, né? a parada aqui. E aí, se eu tocasse lá, que era no meio do tempo, eu me embolava. Então, tipo, o meu primeiro instrumento de verdade mesmo, de ofício, foi a batera, cara. Pô, que legal, que Bateria, legal. na época que tua mãe comprou, era um instrumento muito caro? Era uma coisa assim muito distante? Tinha poucas baterias. É mesmo, Tinha é. poucas igrejas que tinham Imagina o bateria. esforço dela, né, pra querer te dar, né? Pô, cara. A batera. Não sei se ela me deu, não. Até hoje eu não sei se ela me deu essa bateria, não. Até sei se eu não sei. A bateria já era da igreja. Já era da igreja. Tô brincando. Ela ofertou Ela lá, né? Ela comprou e ofertou lá. Falou, exatamente. comprei pra você. Presente de grego é esse? Né? Cara, que estratégia, Pô, mas muito foi. boa. E aí o lance do multi-instrumentista foi isso, né, cara? Falta o baixista, você pega e se apaixona pelo instrumento. Guitarra, a mesma coisa. Só que guitarra é um instrumento mais tranquilo pra você aprender em casa, né? Com uma bateria em casa, realmente, eu entendo minha mãe. Num apartamento pequeno não Mas ia eu ter passava um final de semana com ela, mano. Eu passava um final de semana batucando na orelha dela, ia ser esquisito. E aí o violão foi mais fácil de aprender, né? Porque era uma parada que você podia levar pra cima e pra baixo, e essa coisa toda. Então aprendi, depois de um tempo faltou um tecladista, aí teve um amigo meu que me ensinou a tocar teclado e essa coisa toda. Depois de... Vai passando o tempo, né? Isso vai passando o tempo. Vou tentando encurtar a história. Teve uma época da minha vida que eu precisei cantar. Olha aí. Sabe? Eu precisei cantar, que foi no meu casamento. Olha, coisa linda. O cara quer cantar, quer Coisa do fazer uma coração. graça pra esposa. E aí eu não sabia, né, mano? Cantar, né? Assim, pô, tipo assim, cantava porque as minhas tias, minhas irmãs e tal, tinha aquela parada, mas aquela coisa mirradinha, né? A voz não saía, você não conseguia botar pra fora, não tinha pressão de Você casou com diafragma. quantos anos? Casei com 23, 23. E qual era o teu trampo antes nessa época? Tu trabalhava com o quê? Eu era motoboy, mano. Ah, é? Era ralação. Era correria, vida né? louca. Correria, Então, tipo, aí eu tinha que aprender a cantar. Aí quem foi minha professora de canto? Minha Quem? primeira, Alessandra Rangel. Mentira! Ah, que irado! Vocês estão brincando. Grande Ale. irado. Alessandra Rangel, cara. E aí, o que acontece? Ale, tô querendo cantar pra minha esposa, minha namorada, né, minha noiva na época, e ela acompanhou tudo, já era amiga, porque eu via ela cantando e ia sempre nos lugares com ela, né, e tal. Me botava numas furadas, me botava pra dançar num lugar que não tinha nada a ver. Me chamava lá na frente, Emerson. Aí, quando eu subia, eu falei, o que essa mulher vai fazer, mano? Ela começava a dançar, cantava Happy Day,
Oh, happy day, E aí, pai, ó. me largava, mano. Mano, Camburi Fest Gospel. Camburi é uma praia, uma das maiores praias que tem lá em Vitória, né? Mais Aham. abertas, assim. E aí, cara, um palco enorme, essa mulher cantando e eu lá, né? Do lado, assim, no palco, assim, porque eu era amigo dela. De repente ela, Emerson. Eu falei, deu ruim, mano. Lá vem ela, mano, ela me puxou, cara, lá pro meio do palco. Gente pra caramba. Tipo Jesus Vida Verão hoje, né? Aham. Sim. O Camburi ficou só o Jesus Vida Verão. Mano, ela me soltou. Eu olhei pra um lado e falei, é nóis então. É né? nóis, mano. E mandei uma dancinha medíocre, mano. Se alguém filmou, ainda tem esse vídeo lá até hoje. E aí, o que Muito bom. acontece, mano? Como eu acompanhava ela, pedi ela pra me dar aula pra poder cantar no meu casamento e não fazer tanta vergonha, né, mano? E aí ela melhorou o meu equipamento, de verdade. Ela melhorou Aham. tanto que ela inventou de me falar, vamos fazer o seguinte, você não precisa me pagar. Quando eu for tocar, você faz back comigo Olha que legal. e tal. E aí que maneiro. vai vendo a história, mano. É Aham. muita onda, né, mano? E aí, o que acontece, mano? Eu embarquei nessa com ela, comecei a fazer back, comecei a melhorar ainda mais o aparelho e essa coisa toda. Eu comecei a cantar cada dia melhor. E por fazer causa- back é dificião, né, Pô, cara? né? É. Mas assim, por tocar uma pá de instrumento, eu já tenho um lance de um pouco mais de educação musical, né? De Aham. querer ouvir todo mundo Sim. e tal. De não ser um cara ali que vai, pô, deixa que eu faço. Sacou? Não sou muito assim, não. No back você é mais educado ainda, né? Porque você precisa ser um lorde, né, mano? Você tá ali. Isso. Você é o back, o nome já diz, né? Você tem que ficar por trás. Aham. Não é você que brilha. Aham. Isso aí. Então, tipo, você aprende a se comportar, sabe? Aprende muito nesse sentido. Agradeço muito a ela. Mas vindo as coisas que ela fazia, mano, o meu sonho só aumentava. Que era, eu falei assim, Legal. cara, eu quero produzir essa menina. Mano, meu sonho era produzir ela. Meu sonho era produzir a parada dela. Vai vendo. E aí, beleza, no meio do caminho surgiu o lance do Lucas 9. E aí eu já fazia back pra ela, já cantava na igreja também, essa coisa toda no ministério. Os caras me chamaram pra tocar teclado na época do Lucas 9. Eu entrei na banda pra tocar teclado. Olha aí. Começamos a gravar com um outro vocalista. Na segunda música ele deu pira, saiu da banda, me largou na furada, porque já tinha marcação de agenda Aham. há 2 semanas. E uma onda que eu não fazia, mano, era tocar violão e cantar. E não tinha jeito, né? O Lucas 9 era programado pra isso, né? Aham. Quem tocasse violão ia ter que cantar. Aham. E aí eu saí do teclado, gravei o restante, ensaiei as paradas de cantar e tocar e fomos pra parada. E avisei a ela, falei, nego, ó, a partir de hoje eu vou ter que me ausentar aí com o coração partido, mas tem uma outra missão pra mim e tal. Ela entendeu, me abençoou. Fez uma oração contrária ou outra, né? Ela Me falou assim, abençoou. abençoei sim. É tipo assim, ó, vai, Senhor. vai ver a merda que vai dar. Senhor, só uma pneumonia pra ele perder a voz durante 2 meses. Meu Deus do Mas céu. vai com Deus. Mano, e é isso. Aí quem me levou no estúdio pela primeira vez foi a Alessandra, né? Assim, uma das vezes, né? Não foi a primeira, não. Acho que foi uma das vezes que eu fui no estúdio. Nesse estúdio que eu tô hoje, foi a Alessandra. Então é isso. No estúdio que você. É. Que é o estúdio que você trabalha, que é o teu caramba. estúdio. Meu estúdio. Qual é, mano? Coisa linda. Mano. O estúdio era do Val Martins. Tu conhece o Val Martins? Val O Martins. estúdio era do Val Val Martins. Martins também teve um estúdio aqui. É, ele tá no aqui Rio. agora. Ele tá aqui. Tá aqui, né, Tá, no Rio. tá com a parada dele aqui. Caramba, que legal. E aí o que rola? Pô, a gente entrou no estúdio, porque ela foi fazer um orçamento, né? E nessa época eu já tocava bateria com ela. Olha que loucura. Mano, é muita história, mano. Enfim, eu acho que eu pulei uma parte, mas. E aí o que acontece, cara? Dentro do estúdio do Val, era mais modesto, né? Na época, acho que era em 2000. Em 2000. Sim. Anos 2000 na época. 1999 para 2000, por aí. E aí eu lembro que eu entrei no estúdio, cara, eu vi um tecladão dele, né, bonitão, cara, a máquina e tal, aquela coisa toda, e um Grammy, né, mano, um Grammy latino, que ele É. tinha ganhado com a Xuxa, alguma coisa assim. Aí eu fiquei encantado com aquilo, eu olhei aquilo tudo e falei assim, caramba. Aí a Alessandra começou a conversar, fazer o orçamento lá, mano, eu abaixei minha cabeça e orei, né. Já entregou. Eu orei, eu falei, e papai, eu quero é isso. Tipo assim, não é um lance da inveja, né, mano? Não, Mas, assim, lógico, entendeu? lógico, Eu falei pô. assim, pai, eu É É o que você, projetar. é o que É. você quer pra sua vida, né? De Projetar. trabalho e pai, tal. eu quero trabalhar com isso, é isso que eu amo e tal, e eu quero isso. Mano, eu lembro que eu falava, eu quero isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso. E eu quero produzir essa mulher e tal. Cara, mano, eu lembro das palavras assim, ela não vai lembrar que eu orei baixinho.
E aí, beleza, saí dali, mano. Enfim. No segundo rolê da banda Lucas 9, segundo disco, a gente gravou nesse estúdio, sabe? O Val já nem tava mais lá, nem era mais sócio, né? Já tinha dissolvido a sociedade dele, mas tinha outros 2 sócios. E aí eu lembro que a gente pagou uma grana, cara, que a gente produziu 2 músicas. O disco era Me Diz, o nome do disco. Acho que foi o segundo disco da banda Lucas 9. Me Diz, e a gente gravou 2 músicas, 2 singles. A gente entrou no estúdio pra gravar 2 singles. Com o produtor era Marcelo Pompeu, da banda Corsos, que produziu o DDG do Oficina G3, que também tem uma música nossa lá, né? É mesmo? Sentir a sua mão. Essa música é sua? É da banda. Da banda? Da banda, é. Mentira, Caramba, irmão. hein? Segurando a minha mão. É. Ouvir a sua voz. Não vamos cantar não. Porque eu me arrebento. Eu me arrebento. Não tô falando não vamos cantar não, porque quem gravou foi o Mauro, né, mano? Então, ele canta muito, né? Aí os caras falam assim, mano, vamos gravar a versão. Eu falei, eu não gravo não. Você tá doido. Vamos gravar a nossa versão. Eu falei, a nossa versão que se lasca. Deixa os caras, mano. Pra quê, cara? Que Sacou? irado. Então, tipo, a gente gravou com o mesmo produtor. Esse cara a gente fez 2 músicas e tal. A gente acreditou no nosso trampo e tal. E fez essa parada. Foi uma época bem de bastante detalhes, assim. Com mais tempo depois a gente troca essa ideia. E aí, o que rola, cara? No estúdio lá, a gente gastava muita grana com ensaio, né? A Lucas 9. E aí a gente pegou e tentou conversar com os meninos. Falei, cara, olha só, com os donos do estúdio, né? Falei assim, pô, cara, o que vocês acham da gente... A gente veio aqui, gravou as canções com vocês, dali pintou o disco, né? Foi gravar 2 músicas, acabou pintando um disco pra gravar. Mas a gente gasta muita grana com ensaio. E a gente, de repente, queria montar um lugar, sabe, que a gente pudesse ensaiar e até gravar algumas coisinhas, mas a gente não quer concorrer com vocês. Porque, pô, o trampo de vocês é tão legal, a gente virou parceiro. Então, a ideia da gente é a seguinte, é a gente montar um estúdio S2B, o nome era S2, né? Sim. Um estúdio S2 Sala B. Com os equipamentos menores, a gente entra com a estrutura e vocês com o equipamento, mas a gente monta uma estrutura maneira e tal, e a gente fica sócio nessa parada. Aqui vocês não alugam para ensaio, lá a gente poderia alugar. Então a ideia era essa, no início. Passou 2 semanas dessa conversa, os caras chamaram a gente para conversar. Olha que legal. Sabe que um deles estava indo embora para os Estados Unidos e queria vender a parte do estúdio. Uou. Caraca. Entendeu? E aí foi onde eu pisei no estúdio de verdade. Pra aquilo, né? Pra ser dono, pra ser sócio. Cara, incrível a história, porque as coisas foram acontecendo dali pra frente, tal. O Anderson Freire já gravava no estúdio com Banda Gion, com a galera toda Banda e tal. Gion. Até depois gravou o Identidade dele, o Raridade e essa coisa toda. E foi ficando no estúdio. A gente abriu uma outra sala, né? Como eu disse pra vocês, com mais tempo depois a gente conta detalhes. Mas, mano, onde eu quero chegar? 2016, o Anderson gravou Deus Não Te Rejeita, né? Sim. O disco Deus Não Te Rejeita. Gravou já na sala nova, essa coisa, gravou as vozes principais e os vocais por lá. Já tava nessa onda de cada um faz um lance num canto pra juntar e fazer depois. E nesse CD de 2016 ele ganhou o Grammy Latino, mano. Saca? E eu trabalhei na mesa. Que irado, Caraca, irmão. Qual é? Então, hoje tem uma estatueta lá. Que Uma parada. irado. Mano, eu vejo. todos- Aí é isso que eu quero falar. Que aquela oração lá do início, mano. Como Deus é um Deus de detalhes. A oração Olha do... só. Mano, o mesmo teclado que estava em cima da mesa do Val tá lá até hoje. Mentira. O mesmo, Que mano. lindo, Coisa A cara. galera chega lá e fala, me vende esse teclado. Fala, mano, deixa esse cara aí, que esse cara tem uma história pra mim que ele é invendável. Vamos inventível, inventável. Sei que ele não dá pra rolar. E tá lá, mano, o Grammy. Então, tipo assim, o que eu pedi a Deus naquele momento, mano, tá lá. Saca? Até hoje, pra provar que, tipo assim, cara, olha, pra você ver que eu sou um Deus de detalhes. Você me pediu pra viver daquele jeito, mas olha o que eu te dei. Eu te dei o que você me pediu. Saca, mano? Hoje, pra você ter uma ideia, todos os sócios já partiram e eu tô solo, mano. Solo total. Tô solo no estúdio. Pra não falar que eu tô solo total no estúdio, o guitarrista, que foi quem entrou comigo da banda Lucas 9, que é o meu parceiro que veio comigo também nessa viagem pro Rio de Janeiro, falou, mano, não quero mais trampar aí, essa parada aí é tua. Eu considero como sendo minha e dele, Sim, sabe? sim. Mas porque ele ainda tá por lá, por Vitória, é até uma questão de honra dessas coisas todas. Mas ele não quer se envolver mais no meio. Entendeu? Então eu tô lá, sou eu que administro, sou eu que faço as coisas, sou eu que limpo, varro,
É um trabalho que ninguém vê, lá, né, assim, irmão? fala, cara, ó, ninguém vê, eu faço vídeo, mano. Ah, é? Faço, desmontando, varrendo. Cara, Maneiro. se a gente não tiver cuidado com o que é Exatamente. nosso, na moral, E são 2 salas, né? eram 2 salas. Eram 2 Agora, salas. a gente construiu uma nova, né? Assim Sim, que a gente sim. entrou, a gente construiu uma nova. E aí a gente ficou com essa nova só. Porque na época, Sim, entendi. na época da transição de um governo pro outro, aí ficou bem ruim. Bem a coisa, pesado, E aí eu tive que entregar. Mas fiquei com uma. Com a melhor. Com a, né, com a claro. mais nova. né? Ficou com a mais nova. Que E lindo, aí tá que lá. lindo. Então a história toda do meu trabalho hoje é exatamente isso. As coisas vão andando, Deus vai entregando Total, tudo total. aquilo que Coisa a linda, gente cara. pede. E eu entro num assunto bem delicado que eu sei que você conversou na outra live aí com o Alê, que é exatamente isso, né, mano? Existe vamos colocar assim, existe um macete, né, para que Deus olhe pra gente com um olhar de graça, que é agradá-lo, né, mano? Uhum. Agrada ao Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. É uma grande manha. O grande questionamento é o seguinte, cara, como que eu vou agradar um Deus que tem tudo, que é Uou. dono de tudo? Sabe? Então, se você encontrar essa fórmula... eu também não tenho não, né? Eu também não tenho não. Tá né? nessa busca também aí. busca aí, Às né? vezes acontece, eu fico me E perguntando aí, assim, tipo assim, o que eu fiz? que Vou eu fazer fiz? de novo. Vou fazer de novo pra ver se, né? Pá, E mas aí não acontece de novo, não porque... acontece, porque não foi tem- uma parada que eu fiz que não sei o que é. Exatamente. Entendeu? Mas é bem disso, Coisa cara. linda, cara. coisa Disso linda. tudo, cara, o que eu não posso deixar passar em branco é a vontade enorme que eu tinha de produzi-la. Opa. Entendeu? Então, depois desse rolê todo, depois dessa coisa toda, a gente voltou a se encontrar, teve de novo essa conexão novamente. E eu falei com ela tava parada, não tava sem projeto nenhum. Falei, nega, olha só, eu queria produzir uma parada sua. Você deixa? Ela, com certeza, não sei o que, não sei o que lá, veio toda feliz, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu expliquei pra ela, falei, eu não falei contigo, mas lá atrás, um grande sonho meu era produzir uma parada sua e Que tal. coisa irada. Caramba, E aí meu ela coisa falou, Deus. pô, que legal. Então hoje eu já produzi 2 músicas dela, inclusive essa Sem Culpa, foi Jesus Aham. Cristo e Sem Culpa. E falei com ela, falei, mano, sua pegada é rock and roll, cara. Faz rock and roll que vai funcionar. E uma galera chamando ela de rainha do rock, sabe, a dama do rock e tal. Ela hoje, ela tá adorando, mas ela faz essa cara, mas ela tá adorando. Sorrisão, virou um Ela sorrisão. né? gosta, ela tá. Então, tipo, é isso, né, cara? Eu acho que Deus coloca ferramentas pra gente, às vezes pra gente usar com outras pessoas, É isso. mas às vezes pra gente usar com a gente mesmo. Porque nesse caminho todo eu também tomei uma bordoada porque as minhas coisas estavam guardadas, sabe? E é isso, cara. O que a gente sabe fazer, a gente precisa fazer com maestria, né? Igual o maestro tá fazendo aqui nesse momento. A gente precisa fazer com maestria. Claro, a gente se diverte falando do reino de Deus, né, cara? A gente fala de coisas boas, a gente vive coisas boas. E é certamente isso, tipo assim, que a gente consegue passar pras pessoas, sabe? Exatamente. Cara, a gente vive bem, igual você falou do lance da pandemia, que muita gente que vive sem Aham. Deus tem pensamentos negativos, querem fazer coisas que, né, normalmente nem lícitas são, exatamente por causa disso. Porque falta alguma coisa, né? Se eu sinto, Falta. eu sinto um Isso. problema todo Aham. domingo, mano. Todo domingo que você sente. Poxa. Mano, que irado. A gente Que tem que papo terminar, maravilhoso. infelizmente. A gente Eu ficaria sei, cara, aí eu sei. trocando ideia um Por isso que tempão, eu né? corri, né, mano? Obrigado pela Eu que presença. agradeço. Coisa Gente, linda, Que né? prazer qualquer conhecer coisa. vocês, de verdade. Prazer Valeu. bater um papo com vocês. E toda vez que estiverem no Rio de Janeiro, dá um alô, Isso. que a gente grava de novo. Ou a Fechou. gente só senta e toma café, E vamos troca uma amadurecer ideia. Vamos amadurecer essa ideia aí pra fazer uma parceria pra gente levar o podcast pra lá. O que você Caraca, acha? na A gente hora, vai mano. lá, Não pega um- precisa levar nada. Só isso aqui. É? Não, eu tô te falando, a gente faz lá no estúdio. Então vamos Olha lá, aí, hein? que Olha irado, que que maravilha. irado. feito, o convite Tá tá feito. marcado. O convite Que tá irado. feito. Pô, que maneiro, legal. que maneiro. Aí, ó, se você não segue a gente, Miló Podcast. Vem cá, Lê, vem curte cá o canal- discutir com a gente aqui. Vem cá, A cara. rainha do rock. que Rainha do isso? rock. A dama do rock. Valeu, gente. Valeu, Beijo. gente. Tamo junto. Beijão, até mais.